Boa noite, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar os comparativos dos V6 da época, aqui de 2008 a 2010. 2010. Todos os V6 da época, que para mim são carros muito bons e que hoje estão com preço bacana. Primeiro da lista é o Ford Fusion V6 2010 AWD, né? Esse carro aí, por agora você está encontrando ele por 33 mil a 37 mil, né? O que você pode falar do carro? Carro muito bom, e estamos dentro de um, gravando aqui. 243 cavalos, 30,8 kg de torque, câmbio 6 marchas, completo. Vocês vão ver na foto aí no vídeo. Já vem com a central multimídia de época, que é o Sync 1. Ele tem comprimento de 4,84 metros, porta-mala de 530 litros e peso de 650 quilos. Ele é limitado a 180 E a e aceleração dele é 8,5, né? O entre-eixo dele é 2,72. O consumo dele tá por 7,3 na cidade, rodoviária 11,1. Na época, ele custava 100 mil reais, né? Ele vinha do México, né? Então, pelos concorrentes, ele vinha mais barato por causa disso, né? então hoje é uma grande opção para você comprar como usado, viu, pessoal? Isso aí a gente indica sempre. Próximo carro é um Ômega 3.6 V6, aquele modelo mais novo, Que é né? 2008 em diante. É. E ele tá por volta aqui, você acha ele por volta de uns 32, 36 mil. Aqui em Goiânia, já tem outra coisa, né? Aqui em Goiânia o pessoal, todo mundo é bêbado e usa drogas. Porque o pessoal aqui quer 50 mil, 60 mil. Preço Fittipaldi, né? É, Mas tudo bem. Ele tem 254 cavalos a 6 mil RPMs. 35,7 kg de torque a 2.600. Ele é automático de 5 marchas, direção hidráulica. O nome do motor é o Alotec. Ele tem uma aparência assim, o Ômega ele tem uma aparência assim meio de carro conservador, né? É um cordeiro, mas por baixo do cordeiro há um lobo, né? Ele, ele é o segundo maior dessa lista, porque essa lista são 6 carros, né? Ele tem 4,89 m de comprimento. Entre eixo é o maior do segmento, tem 2,91, 19 centímetros maior que o Fusion. Porta-mala dele é 496 e ele é o mais gordinho também. Pesa 1.770 quilos. Vai de 0 a 100 em 8,1 e 229 de máxima. 7,4 urbano e 11,5 rodoviário, né? Esses dados são um pouco fraudulentos, né? Sabemos que não faz tudo isso. na época ele custava 128 mil reais e é tração traseira. Tração traseira. Ele também ele vinha da Austrália, né? O terceiro da a gente vai falar é o Azera, né? Azera 3.3 V6 GLS 2008. Na época vinha com 245 cavalos e 31 kg de torque. Câmbio automático 5 marchas, tração dianteira, direção hidráulica, comprimento 4,89 e entre-eixo 2,78. O porta-mala dele era de 470 litros. Peso 1.640 e velocidade máxima de 225. O 0 a 100 dele era na casa de 8,7 e o consumo urbano 7,1 e o rodoviário 10,8. Na época ele custava 70 mil. Por que custava 70 mil? Porque na época a Hyundai fez bagunça. Trouxe o Sonata, que na verdade é uma categoria abaixo do Azera, e colocou o Azera abaixo do Sonata. Só que o Sonata tem muito mais opcionais, como por exemplo o som Harman Kardon, o motor V6 ser mais Azeira, né? confortável, o Azera. E o Sonata não tem isso. O Sonata, o som dele o som ruim, o som comum, não tem, Só não é prêmio. não tem GPS, não tem telinha. É porque E o Azera, o Azera também não tinha, mas o Azera, ele era todo revestido em madeira e no painel, no volante, tudo de melhor qualidade do que o Sonata. o Sonata, ele vinha da Coreia do Sul. Aí, pela tributação, ele vinha mais caro. Aí, como ele é um sedã médio e o Azera era tipo um sedã grande, o Azera vendeu abaixo, porque vinha do México, né? E fica a dica, para quem quer comprar Azera, duas dicas.
Compra, se for pro interior, eu compro 2007, que o interior dele, a madeira dele é toda escura, parece jacarandaba, muito bonito. E do e compra até 2010, não compra o comando duplo não, que lá dá problema, 2011, 2012, rejeita. Compra os 2007, 2008, que são os melhores. 2007, 2008, tá aí por volta de 26, achei até por 25, 26, até 30 mil. 30 mil você compra um, né? Agora o próximo carro nosso é o Accord. Poucas pessoas conhecem, porque não foi muito vendido aqui no Brasil nessa época, devido ao seu preço. Na época custava R$ 142.000, devido à importação. Potência 278 cavalos, 34,6 kg de torque, tração dianteira, automático 5 marchas, direção hidráulica. Comprimento 4,93. Entre eixo 2,80. Porta-mala 4,53 e peso 1.635 kg. Velocidade 210 por hora. Aceleração 6,8, consumo urbano 8,1 e rodoviário 12,3. Esse carro aqui é aquele negócio, né? Ele é tração dianteira, então assim, eu não recomendo muito para quem quer um carro com Esportivo. uma pegada mais esportiva. Eu recomendo o Fusion e o Passat CC por causa que é tração integral, vocês vão poder entrar mais forte nas curvas. Mas assim, é um carro com muitos opcionais, vocês estão vendo as fotos aí. Carro muito completinho, que hoje você consegue achar na faixa de uns 48 mil, 55, Não, nessa faixa. tá isso não. Tá 37 a 42 mil. Esses carros Então é 2008. isso aí, pessoal, de 37 a 42. Mas esse carro aqui é mais pra você comprar mais pra, tipo, confiança, né? Por causa da marca, de não dar tanta manutenção assim. Porque esportivo, ele não é. Ele não é esportivo. Você pode esquecer quem for comprar um Accord para poder ser esportivo. Porque o câmbio esquenta. É igual o problema dos Hondas. Honda Civic normal. O câmbio esquenta e o carro entra em modo de segurança. Próximo nosso é o Toyota Camry 3.5 V6, também concorrente do Azera, dos outros que a gente está falando, concorrente do Accord. Em 2009 ele era vendido a R$ 140.000 no país. Né, ele tem 284 cavalos e 35,3 kg de torque. Automático de 6 marchas, tração dianteira. E a aceleração dele de 0 a 100 era na faixa de 7,4. Peso dele 1.100 kg. Era até leve pelo tamanho, né? E porta-malas de 540 litros. E comprimento 4,81 metros. Velocidade máxima 230, consumo urbano 7,1 e consumo rodoviário 13,5. Esse carro é bem difícil de achar ele usado, porque ele não vendeu tanto na época. Mas está na faixa de 40 a 46 mil reais. É importante você notar também que ele é um dos menores. Sim, ele é o segundo menor. Ele tem 4,81. Ele aparenta ser mais grande, porém ele é mais inchado, assim. É um carro mais gordinho. Mas o comprimento dele é bem pequeno. Sim. E assim, eu indico para quem quer comprar um Corolla dessa faixa de preço. 2009 também está na mesma faixa de preço que o Camry. Então eu ficaria com o Camry se eu fosse comprar um Corolla. E por último, mas não menos importante, o suprassumo dos V6. Passat CC 3.6 2009 AWD. Isso aqui sim é um carro para quem quer esportividade, conforto e requinte. Potência 300 cavalos e 35,6 kg de torque. Passat CC anda mais que o Golf GTI e que o Jetta TSI. Automático de 6 marchas, câmbio DSG, tração integral, comprimento 7,79, distância entre eixos 2,71, porta-malas 4,52, peso 1.632, velocidade máxima 250, 0 a 100 5,6, consumo urbano 6,7, rodoviário 11,9. Na época ele era o mais caro, né? Ele custava 174.290. O que acontece? Hoje em dia os donos do Passat estão fazendo meio que um boicote no mercado, né? Eles não vendem abaixo não, né? O preço que seria o preço de mercado do carro. O que seria o preço de mercado de um carro desse 2009? De 45 a 48 mil reais. Você vai olhar na internet,
Aqui em Goiânia, principalmente, onde a gente mora, esse carro tá custando 60, 65 mil. Então, assim, tá muito fora do preço. Meu conselho para vocês, pesquisem e comprem em outras cidades, porque se for comprar aqui em Goiânia, tá Mesmo tudo assim, fora do também preço. eu tava dando uma olhada lá em São Paulo, tá na faixa de 60 mil também. Tá muito Esse caro. carro aí não vale mais que 45. É. Isso aí é Esse carro eu indico para quem quer comprar um Jetta TSI usado, tração nas quatro. 2011, tá querendo um carrinho mais esportivo, compre Passat que vocês vão gostar mais. Anda mais confortável, não vai ficar lixando igual o Jetta faz. E é um carro de maior presença, né? Então eu recomendo a vocês. Então agora a gente vai falar nossas escolhas. Pode começar com a sua aí. Qual que é a sua A primeira minha escolha? minha primeira escolha é o Passat. Por quê? Porque é o mais completinho de todos, né? Tirando o preço que tá exorbitante, que não vale, eu escolheria o Passat. Minha primeira escolha é um Ômega, porque ele é o mais luxuoso, o mais tecnológico, assim, mais confortável, assim, desses seis aqui, ele é o melhor. É E porque ele gosta de Chevrolet, gente, então ignora. também, mas o motor dele também é muito bom, porém ele é a famosa receitinha, né? V6, traçãozinha traseira, pra você ser feliz nas curvas. Minha segunda escolha é o Fusion V6, que eu já tenho um, né? E é um carro muito bom, muito completo, muito confortável, tem uma pegada esportiva. Eu recomendo muito para quem quer um carro. E assim, ele não tá inflacionado, né? Vocês podem ver aí que ele tá na faixa de 33 a 37 mil. O que você compra hoje com esse valor? Não compra um Onix Joy. Então, muito melhor você comprar um usado top de linha do que comprar um carro novo, gente. Então, eu recomendo demais. Minha segunda escolha também foi o Fusion. Por quê? Pela faixa de preço. Que ele é 30 e poucos mil. Você vai comprar um 4x4, um AWD V6. Aí o Zé Frizinho falar, ah, mas eu não pago 180. Moço, tira o limitador. Tira o limitador que ele passa, né? O limitador faz chip filtro escape, dá 300 de roda. E depois, qual que é essa terceira? Minha terceira escolha é o Ômega, tração traseira. Gosto muito. Ficaria com o Ômega. Minha terceira escolha é o Azera. Por quê? Cara, você vai comprar um V6 na faixa de 25 mil. O que você compra com 25 mil? 25 Nada. mil você não compra nem uma Saveiro, velho. Você não dá entrada num carro usado. É, novo hoje. você não compra. HB20, Você compra um Celta, HB20 hoje 2013. é 45 mil. Então Você você compra um Celta. dá de entrada e vai ter que financiar o resto E ainda. aquele design ali é um carro bonito, é um carro que chama atenção, é um carro assim de presença, assim, você quer ter presença, compra uma Azera. É isso aí. Então, pessoal, estamos finalizando aqui nosso vídeo. Agradecer a todos. Só falar que nosso canal é diferenciado. O inscrito pediu esse vídeo aí e a gente já fez. Vamos postar. Se vocês quiserem mais vídeos, podem falar que a gente vai postar também. E é isso aí. E eu só quero deixar claro porque eu não escolhi o Passat, pelo preço. O preço assim não vale isso pelo carro. É um carro bom, mas não vale isso tudo. É isso aí, pessoal. Ative o sininho, compartilhe e siga o canal. É isso aí. Falou, gente. Ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos.